Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo e o livro de Salmos, no hebraico, ele se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim significa louvores. O livro de Salmos é um livro que nos apresenta louvores a Deus. Mas esses louvores a Deus, eles se revelam pela confiança que cada pessoa que redigiu, que escreveu, que compôs cada salmo, depositou em Deus, apesar das circunstâncias que estavam enfrentando na vida. O livro de Salmos, o significado dele é louvores, não quer dizer que os salmistas sempre estavam louvando a Deus porque estavam bem, porque estavam em uma situação favorável. Mas o livro de Salmos, ele tem, quando você lê todo ele, os 150 salmos, um por dia, você percebe que o livro de Salmos ele traz uma orientação sobre como nós podemos alcançar a realização, a felicidade, a satisfação na vida, porque o Salmo de número 1, ele começa dizendo assim: bem-aventurado, feliz, bem-sucedido, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Pecadores são as pessoas que vivem fazendo coisas erradas. A palavra pecado significa errar. Então, bem-aventurado feliz é o que não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios são os que praticam o mal. Se você não andar no conselho dos maus, se você não se deter no caminho dos pecadores, no caminho dos errantes, você não parar no caminho deles, e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que fazem as rodinhas de conversa e vivem jogando conversa no lixo, fofocando, falando palavras ruins, palavras que cuidam da vida dos outros, palavras que só ensinam as coisas erradas. Então, você será bem-sucedido. E o Salmo de número 1 diz assim: mas ao contrário disso, medita na lei de Deus de dia e de noite para colocar ela em prática. Porque aquele que medita todos os dias na palavra de Deus e coloca em prática, ele vai ser parecido com uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, que na estação própria dá o seu fruto e cujas folhas nunca secam. Essa simbologia de uma árvore do lado de ribeiros de águas nos fala que Jesus é o ribeiro de águas. Ele traz palavras que nos trazem vida. Água, o nosso corpo é formado de 70% de água. A água fala a respeito de vida. Nós recebemos vida quando meditamos na palavra de Deus, e quando nós praticamos, nós recebemos fé, renovação de esperança. Então as nossas folhas não secam. Folhas que não secam fala sobre ter fé, ter esperança, ter alegria na vida. E que produz os seus frutos na estação própria, significa que todas as fases da vida colhemos os resultados. Crescemos, formamos nossa família, cuidamos dos nossos filhos, conquistamos aquilo que as pessoas buscam, uma moradia, um veículo, um trabalho e uma família feliz. Envelhecemos e depois, quando partimos, vamos morar para sempre com Deus. Em cada estação da vida, nós vamos florescer. Esse salmo que eu acabei de falar é o salmo de número 1. Então você percebe que o livro de Salmos, ele começa dizendo: você será bem-sucedido se você meditar na lei de Deus dia e noite e se você colocar ela em prática. E na sequência, você tem 149 salmos. Cada salmo
vai trazendo uma situação que cada pessoa foi enfrentando ao longo da vida, que nós enfrentamos ao longo das nossas vidas, e lá no final do livro de Salmos, a partir do Salmo 145 até o Salmo 150, todos os últimos 6 salmos são salmos que repetem a mesma fala. Louvai ao Senhor com todos os instrumentos, louvai ao Senhor com cânticos, louvai ao Senhor com aplausos, louvai ao Senhor todos os povos, louvai ao Senhor todos os que têm fôlego de vida, tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Então, quando você entende os salmos como uma trajetória, como um caminho de relacionamento com Deus, você lê os salmos de uma maneira diferente. Você lê cada salmo não como uma mensagem que vai dar uma palavra para um problema pontual, mas você lê o livro todo de Salmos como um roteiro em que o Salmo de número 1 fala: olha, você vai ser bem-sucedido se você não andar no conselho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores, não sentar na roda dos escarnecedores e meditar na lei de Deus dia e noite e colocar ela em prática. Aí você vai ser como uma árvore que está do lado de um ribeiro de águas, que vai ter sempre fé e esperança e alegria, que é a simbologia das folhas que nunca secam, e vai produzir os seus frutos na estação própria. Vai viver todas as etapas da vida e no final da vida vai morar com Deus, porque está junto ao ribeiro de águas, que é a palavra de Deus. E aí você lê o Salmo 3, e o Salmo 3, Davi fala assim: o Senhor me deu sono no momento da angústia. Aí você lê o Salmo 13, o Senhor está comigo, embora pareça que ele não está. O Salmo 13 fala assim: até quando o Senhor se esquecerá de mim? Para sempre? Até quando eu clamarei e o Senhor não me ouvirá? Então ele começa fazendo uma queixa, ele está desabafando, dizendo para Deus que parece que Deus esqueceu dele. Mas no final ele fala assim: mas eu sei que ainda alcançarei a salvação do Senhor e o louvarei. Aí você vai para o Salmo 23, que é o famoso salmo que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, no momento em que existe a falta de alguma coisa, eu declaro: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu sei que parece que eu estou com falta de alguma coisa, mas eu sei que o Senhor é o meu pastor, então eu sei que Ele vai me dar a provisão, aquilo que eu preciso. Se for de saúde, eu vou receber saúde. Se for de dúvida, eu receberei confiança. Se for medo de alguma coisa, eu receberei coragem, ousadia. Se for falta de alguma coisa financeira, o Senhor me dará a provisão. Se for falta de alimento, eu sei que o Senhor preparará alguém que me ajudará, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você vai passando pelos salmos e cada salmo vai nos trazendo ensinamentos no nosso relacionamento com Deus. O Salmo 42 fala sobre quem está abatido. Então ele fala assim: por que está abatida, ó minha alma? É o salmista fazendo uma reflexão, perguntando para ele mesmo: por que estou abatido? Aí ele mesmo dá a resposta: espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então, quando ele fala espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, falando para si mesmo, o salmista está dizendo: eu estou abatido, mas eu sei que ele vai me dar a resposta, ele vai me ajudar. O Salmo 46 fala sobre Deus ser o nosso socorro presente na angústia. Ele fala no versículo 1, no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos. Então o Salmo 46, ele fala, ele é o nosso socorro. Quando nós estamos preocupados a respeito da vida, pensando que tudo está tão pesado, tudo está tão difícil, nós chegamos no Salmo 90. E no Salmo 90 está escrito: a nossa vida nessa terra tem a duração de 70 anos, e alguns, quando pela sua força e robustez chegam até os 80, na maioria vivem com enfado e cansaço. Então,
Por que se preocupar com essa vida se ela vai terminar? E Moisés, que é o autor do Salmo 90, fala no Salmo 90: Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de maneira que eu alcance um coração sábio. Em outras palavras, ensina-me a contar o dia de hoje, para que no final desse dia eu esteja mais sábio, para que amanhã eu conte o dia e seja mais sábio até chegar no último dia, de tal maneira que, cada dia sendo mais sábio, eu vou chegando mais perto do final da vida e completando a minha vida com menos dores, com menos sofrimentos. Se todo dia eu aprendo algo e aplico na minha vida, no dia seguinte o meu sofrimento é menor, porque eu aprendi a ser mais sábio, mais inteligente. Então, Moisés escreveu isso no Salmo 90. Então, a nossa vida, no Salmo 90, é sobre buscar a sabedoria. E a sabedoria, lembrando do Salmo de número 1, vem quando eu medito na lei de Deus dia e noite e coloco ela em prática. A palavra de Deus, quando ela é colocada em prática, ela nos dá resultado e por isso nós louvamos a Deus. Então, o livro de Salmos, ele é como um percurso. Se cada dia eu leio um salmo, eu aprendo a respeito de uma situação da vida e eu aprendo como enfrentar aquela situação sempre tendo relacionamento e confiança em Deus. Por isso que o livro de Salmos é um convite para aprofundar o relacionamento com Deus. Por isso que o Espírito Santo deu esse título, 150 dias para crescer com os salmos. Quando nós meditamos em um salmo por dia, nós crescemos no relacionamento com Deus, crescemos no entendimento da vida. E o livro de Salmos, como nós já falamos, ele já começa nos ensinando que vamos ser bem-sucedidos se nós meditarmos na lei de Deus, dia e noite colocá-la em prática e fugirmos do conselho dos ímpios, não nos determos no caminho dos pecadores. Você não deve nem ficar perto, nem parado, conversando com os pecadores, com os que vivem errando, para que você não receba nenhuma orientação, nenhum conselho, nenhuma instrução deles. E você não deve nem se sentar na roda dos escarnecedores, mas ao contrário, como diz o Salmo 1, meditar na lei de Deus, porque a lei de Deus é que vai trazer a sabedoria para ter a resposta que vai te levar ao sucesso, que vai te levar a suceder a sua vida, porque a palavra sucesso, ela vem da ideia de sucessão. Você vai passar de uma etapa para outra, você vai sucedendo e vai sucedendo bem, caminhando com resultados favoráveis. Então é sobre isso, esse projeto de 150 dias para crescer com os salmos. Hoje nós estamos no dia 69 desse projeto, então nós vamos ler o Salmo de número 69. Você está vendo na tela Salmos, capítulo 69, mas você fala Salmos no plural para se referir ao livro dos Salmos, ao conjunto dos 150 Salmos. Quando você quer falar de um salmo só, você fala apenas Salmo. E você, quando quer se referir ao Salmo 69, que é o caso de hoje, você fala Salmo 69 ou Salmo de número 69. Nunca você fala capítulo, porque o livro de Salmos ele não tem capítulos. Um livro tem capítulos quando o capítulo anterior e o capítulo seguinte têm uma relação. Mas o livro de Salmos ele não tem capítulos, porque cada salmo é individual. Cada salmo foi escrito por um autor que falou a respeito do momento que estava passando na vida e que fez a sua oração, que fez a sua relação com Deus, o seu relacionamento com Deus naquela oração e deixou escrito ali para a nossa meditação e nosso crescimento, a nossa aprendizagem. Então o Salmo 69, ele não tem relação com o Salmo 68 e nem com o Salmo 70. Ele é um salmo individual, particular, específico, que fala de um problema que o salmista passou naquele momento e que ele colocou em uma oração, ou em um louvor,
ou em uma imprecação. Nós vamos aprender hoje o que é uma imprecação. Mas já adiantando, imprecações são orações que desejam a vingança contra os inimigos. E aí você vai perguntar, mas existe isso nos Salmos? O livro de Salmos tem muitas imprecações. São os momentos em que o salmista estava sendo tão oprimido pelos inimigos que ele desabafa e diz que Deus mate os inimigos, que Deus faça acontecer algo terrível com os inimigos. E aí você vai perguntar, mas a Bíblia não fala que nós devemos amar os inimigos? Sim, Jesus ensinou em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44 até o versículo 47, que nós devemos amar os nossos inimigos e abençoá-los, orando por eles para que eles recebam Deus e parem de ser nossos inimigos. Quando você ora pelos inimigos, eles podem até mudar e se tornar nossos amigos. Mas nesse tempo, Jesus ainda não tinha vindo. Então os salmistas escreviam as imprecações, desabafando e pedindo a Deus que os nossos inimigos sejam destruídos, que os nossos inimigos sejam mortos, porque eles ainda não tinham essa revelação. Mas eles eram sinceros com Deus. E muitas vezes, quando nós não somos sinceros, quando nós dizemos por hipocrisia, escondendo, Deus abençoa o nosso inimigo, mas dentro do nosso coração nós queremos que eles morram, nós estamos sendo falsos. As imprecações estão aqui para nos ensinar uma coisa. Quando você for falar com Deus, seja verdadeiro. Deus, eu quero que a pessoa morra, mas eu sei que o que o Senhor quer é que eu aprenda a perdoar. Então me ensina a perdoar, porque no fundo do meu coração o que eu desejo mesmo é que o meu inimigo morra. Mas eu peço que o Senhor me ajude para que eu consiga orar e pedir que ele seja salvo e mude e seja uma pessoa melhor. Orar assim mostra sinceridade. Deus quer a sinceridade de cada um de nós. Ele não quer que você diga: ah, Deus, abençoa ele, e no fundo do coração você carrega o desejo de morte do seu inimigo. Ele prefere que você confesse o pecado, porque daí ele ajuda a cada um de nós a vencer o pecado. E ele planta no nosso coração esse amor e essa graça. O que é graça? É um favor que Deus derrama sobre a nossa vida. Ele derrama aquela força para nós olharmos para o inimigo e realmente dizer: que pena que ele está perdido, que pena que ela está perdida. Que essa pessoa seja salva e pare de ser essa pessoa que me persegue. É Deus que planta isso no nosso coração. Então a imprecação, ela tem um conteúdo de verdade, de ser honesto com Deus. Nós encontramos o Salmo 51 em que o rei Davi, ele confessa que ele cometeu um adultério e um homicídio. Quem conhece a história de Davi sabe, ele adulterou com uma mulher chamada Batseba e armou uma cilada para que o marido dela, o Urias, fosse morto, para depois ficar com Batseba. No Salmo 51, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, que Deus enviou no palácio para corrigi-lo, ele escreveu o Salmo 51 arrependido do seu pecado. Então o Salmo 51 nos ensina que quando pecamos e nos arrependemos, Deus recebe o nosso arrependimento e nos perdoa. E ele confessou o pecado. E no Salmo 51 existe uma oração muito bonita, onde ele fala: Deus, eu pequei. Então, e eu nasci no ventre da minha mãe carregado de pecados. Então eu sou um pecador mesmo, um miserável. Então, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da sua presença, não me tire o teu Espírito Santo.
Ele faz esses pedidos no Salmo 51, depois de ter cometido esses pecados terríveis, um adultério e um homicídio. E Deus, ele, com o Salmo 51, nos ensina que ele nos perdoa e que ele quer o nosso arrependimento. E ele quer que eu e você tenhamos no coração o desejo de sermos transformados. Essas observações aqui são para mostrar a importância desse projeto e de como o livro de Salmos é uma boa forma de manter relacionamento com Deus, até pela extensão dele. Ele tem 150 textos, então você medita 150 dias. 150 dias abrange 5 meses. Você tem, se você ler o livro de Salmos 2 vezes no ano, você praticamente manteve o seu contato, a sua comunhão, a sua oração, a sua relação com Deus pelo ano todo, meditando no livro dos Salmos. E se você lembrar que o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia e tem 176 versículos, e ele é dividido em 22 partes, se você pega o Salmo 119 e divide em mais 22 partes para ler uma parte por dia, são mais 22 dias. Então você vai ter 172 dias, os 150 dos Salmos, mais 22 para você meditar só no Salmo 119. Você tem praticamente uma fonte de manutenção de relacionamento com Deus, só fazendo a reflexão, a meditação e a leitura dos Salmos. Por isso, o livro de Salmos traz essa riqueza no nosso relacionamento, no nosso crescimento espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Hoje nós estamos no dia 69, nós vamos ler aqui o Salmo 69, e o Salmo 69, ele pode ser dividido em 7 partes, e nós vamos mostrar aqui uma tela para mostrando essas 7 partes para a nossa compreensão do Salmo 69. Então, o Salmo 69, as 7 partes dele, nós podemos ver que a primeira parte é um clamor por socorro, dos versículos 1 até o versículo 3. A segunda parte, existe uma queixa contra os inimigos. O salmista está pedindo socorro porque ele está sendo perseguido por inimigos. E ele faz a queixa dos versículos 4 ao 12. Depois, na terceira parte, o salmista confessa os seus pecados e faz um apelo a Deus. Nós vemos que existe a confissão de pecados e um apelo. Ele pede a Deus que tenha misericórdia. Versículos 13 até o versículo 18. Na quarta parte, o salmista descreve o seu sofrimento. Ele fala como que ele está sofrendo. Versículo 19 até o 21. Na parte 5, ele faz a imprecação. Como ele está sofrendo, na parte 4, que ele fala do sofrimento dele do 19 ao 21, ele começa a pedir que aconteçam coisas ruins com seus inimigos. Ele faz a imprecação, do versículo 22 ao versículo 28. E aí depois, na parte 6, ele clama com a confiança na salvação, do versículo 29 ao 33. E a última parte, ele louva a Deus com a certeza da restauração, versículo 34 ao 36. Como nós vemos, os salmos, sempre que falam de uma situação difícil, eles terminam com confiança na salvação de Deus. Veja que a parte 6 é clamor com confiança na salvação e sempre louvando a Deus com a certeza da restauração. É nisso que se encontra o louvor a Deus. Independente da situação que o salmista estava passando, seja quem quer que seja o autor, o povo de Israel, eles sempre terminam louvando com confiança em Deus, louvando a Deus, sabendo que Deus está com eles. Então, o Salmo 69 é um salmo que pede livramento em relação aos inimigos e que fala que o sofrimento é muito grande. E em um momento eles são o autor aqui, ele é honesto. Ele fala: o que eu desejo é que os meus inimigos paguem
pelo que estão fazendo, mas eu sei que o Senhor nos dará salvação. Então, agora que nós vimos a estrutura do Salmo 69, vamos fazer a leitura dele. Então, aqui o Salmo 69, versículos 1 a 3. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. 2. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. 3. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem esperando meu Deus. Então veja, ele descreve nos 3 primeiros versículos como que ele se sente. Ele se sente como quem está afogado, como quem está no meio de um lamaçal, no meio de quem não consegue se levantar, não consegue sair. No versículo 3 ele fala: estou cansado de clamar, estou cansado de tanto orar. Secou-se minha garganta, ou seja, acabou a saliva, acabou a voz. Os meus olhos desfalecem esperando meu Deus. Ele fala que de vigílias. Provavelmente ele não dormia. Ele ficava acordado, orando, dizendo: estou muito cansado. Porque, como nós já vimos, vai vir do versículo 4 até o versículo 12, em que ele vai falar dos inimigos, por causa dos inimigos dele. Então aqui ele vai se queixar, versículo 4 ao 12. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me sendo injustamente meus inimigos são poderosos. Então restitui o que não furtei. Então aqui ele fala, ele está carregado de inimigos. E ele está dizendo, eles estão me perseguindo e sem causa. São inimigos sem motivo. Versículo 5. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência. Incipiência, ele fala a minha fraqueza. E os meus pecados não te são encobertos. Ele está dizendo, eu sei que eu sou pecador. Só que, versículo 6, que não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Ele está dizendo, eu tenho pecados, eu faço coisas erradas, versículo 5, só que o Senhor não olhe para os meus erros, porque o povo de Israel depende dessa vitória, que o povo não sofra por causa dos meus pecados. O autor do Salmo 69 é o rei Davi. Então, ele representa o povo de Israel. Ele está dizendo, eu tenho os meus pecados, né, Deus? Só que não seja por causa dos meus pecados que o povo venha a receber o sofrimento. Versículo 7, porque por amor de ti eu tenho suportado a afronta. A confusão cobriu o meu rosto. Ele está dizendo, ó, por amor a Deus ele tem ficado quieto. Ele poderia fazer alguma coisa, mas ele estava aguardando a solução de Deus. 8. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. 9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. 10. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou em afrontas. 11. Pus por veste um pano de saco e me fiz um provérbio para eles. 12. Mas aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. Ele está dizendo aqui que ele se tornou um estranho para com os irmãos e um desconhecido para com os filhos da sua mãe, porque o zelo da casa o devorou, porque Davi, antes de ir para uma guerra, antes de ir para uma batalha, ele esperava a que Deus respondesse. Aqui ele desabafa dizendo que ele estava suportando os inimigos e dá de entender que ele não estava reagindo. Então, quando ele fala que eu me tornei um estranho entre os meus irmãos, no versículo 8, provavelmente os irmãos dele. Os irmãos aqui pode ser o povo de Israel. E no versículo 8 aqui no topo da tela, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe, os filhos de minha mãe, aí sim, são os irmãos de sangue dele. Ele está dizendo que as pessoas estavam estranhando ele. Nós sabemos que o rei Davi derrotou o gigante Golias, numa época em que ninguém queria ir para a guerra para lutar contra Golias porque ele era gigante. Mas Davi se prontificou e derrotou Golias
e deu a vitória para a nação de Israel. Então, nesse momento aqui, ele estava cercado de inimigos, mas ele estava suportando a afronta. Ele fala isso aqui para nós. Veja que ele fala aqui no versículo 7. Porque por amor de ti tenho suportado a afronta. A confusão cobriu o meu rosto. Eu não sei o que fazer, então eu tenho ficado quieto. Então, ele se tornou um estranho entre os irmãos. O povo deve ter estranhado ele. Por que ele está quieto? Porque ele estava esperando em Deus. Essa segunda parte nos traz essa parte que nós lemos até aqui nos traz um ensinamento. Nós devemos pedir o nosso socorro a Deus. Versículos 1 a 3. As nossas orações devem ser feitas a Deus. As nossas vigílias, nos momentos de perseguição, devem ser dirigidas a Deus. E nós devemos colocar os nossos inimigos, mesmo aqueles que nos perseguem de maneira injusta, na mão de Deus. E não ficar com a vontade de reagir e fazer alguma coisa pelo nosso próprio impulso, como muitas vezes os nossos amigos, os nossos irmãos vão dizer: reage, bate de volta, afronta a pessoa, não fique aí se lamentando. Não. O rei Davi aqui, ele ficou aguardando por uma providência de Deus. Agora nós vamos para a terceira parte, em que ele apela pela misericórdia de Deus. Versículo 13. Eu, porém, ao contrário do que estão esperando, que eu reaja, que eu faça alguma coisa, eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Davi está dizendo: eu não vou ouvir o conselho que estão me dando, de reagir, bater de volta. Ao contrário, eu faço a minha oração ao Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, se ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia. Ele faz um apelo por misericórdia. Ele confessa que precisa de Deus. 14. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Que é aquilo que ele falou no começo, que ele se sente no lamaçal. Ele pede para Deus: me tira desse lamaçal. 15. Não me leve à corrente das águas e não me sorva o abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Então ele está dizendo que a corrente das águas não me carregue, que o abismo não me sorva, que o poço não feche a boca sobre mim, ou seja, que eu não caia na desgraça. 16. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Vamos lembrar, a palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e cordes, onde cordes significa coração. Misericórdia significa que Deus nos recebe com o cordes, com o coração dele, apesar das nossas misérias. Então ele fala aqui: ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Em outras palavras, eu sou miserável, mas o Senhor me recebe com o seu coração, e o coração de Deus é bom. Então ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. O coração de Deus é bom. Olha para mim, segundo a tua muitíssima piedade. Deus é muito piedoso. Ele é muito bondoso. 17. E não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. 18. Aproxima-te da minha alma e resgata. Livra-me por causa dos meus inimigos. Então aqui nós vemos na terceira parte do versículo 13 ao 18, que ele fala: eu aguardo em Deus, eu apelo para a misericórdia de Deus, eu apelo a Ele. Agora vem a quarta parte, que ele descreve o sofrimento dele. Ele vai começar a falar aqui do sofrimento, do 19 até o 21. Então aqui do 19 ao 21 diz: bem conheces a minha afronta, e a minha vergonha e a minha confusão, diante de ti estão todos os meus adversários. Então, aqui no 19 ele fala: eu estou sofrendo afronta, eu estou sentindo vergonha, eu estou em confusão. Ele está falando aqui do sofrimento dessa perseguição. E ele fala: diante de ti estão todos os meus adversários. 20. Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo.
Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Então ele estava pedindo, estava com o coração triste, estava fraquíssimo, estava esperando que alguém viesse para dar compaixão para ele, e ele fala, mas não houve nenhum, e por consoladores, ele estava esperando alguém que o consolasse, e ele fala, mas eu não os achei. Versículo 21, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Vamos lembrar aqui que esses sofrimentos que o rei Davi está sentindo aqui, que ele está dizendo que ele estava sofrendo, foram os mesmos sofrimentos que Jesus recebeu quando ele estava perto da morte. Por causa desse trecho aqui, do versículo 19, 20 e 21, esse Salmo 69 também é conhecido como Salmo Messiânico. Salmo Messiânico são todos os salmos que têm passagens que revelam o que Jesus, que era o Messias, a palavra Messias significa Salvador, Jesus veio para nos salvar, que ele passaria. Jesus, quando estava na cruz, em um momento, ele pediu para que dessem água para ele, mas deram vinagre. Em um momento, ele estava ali, sozinho naquela cruz, abandonado, sem nenhum consolador, sem nenhum amigo. Então aqui, esse trecho aqui, ele é citado no Novo Testamento como o que Jesus passou, assim como o rei Davi se sentiu aqui quando ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Essa aqui é a quarta parte que ele descreve o sofrimento dele. Aí o rei Davi começa a fazer a imprecação, do versículo 22 até o versículo 28, que é a quinta parte. A imprecação, ele começa a desejar o mal dos seus inimigos. Veja o que ele fala, 22, torne-se a sua mesa diante dele em laço, e para sua inteira recompensa em ruína. Ele está dizendo que os inimigos fiquem num laço e que recebam a ruína como recompensa. 23, escureçam-lhes os olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. 24, derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Ele entrega os inimigos à ira de Deus. Ele deseja que Deus realize um castigo terrível contra eles. 25, fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas. Ele está desejando a morte das pessoas, que todos morram, que não tenha ninguém para morar lá, na casa deles. 26, pois eles perseguem a quem afligiste, e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Veja que ele fala assim, eles perseguem a quem Deus afligiu. Eles falam, o rei Davi fala assim, eles perseguem a quem afligiste. É Deus que está permitindo que eles me aflijam. E eles só estão me perseguindo porque é Deus que está permitindo. E eles conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Foi o Senhor que me feriu, que está deixando isso acontecer. Por isso que eles estão me perseguindo. 27. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. A justiça aqui significa a vontade de Deus. Ele está dizendo que eles não consigam encontrar a tua vontade, que eles não consigam receber a salvação. Veja que ele pede o contrário do que Jesus ensina. Jesus ensina lá em Mateus 5, 44 a 47, que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Mas aqui nesse tempo Jesus ainda não tinha vindo. Então Davi está lançando toda a raiva dele, toda a indignação por causa do seu sofrimento. 28. Sejam riscados do livro da vida, e não sejam inscritos com os justos. Os justos são os que são de Deus. Ele pede que eles sejam riscados do livro da vida, que eles não tenham nada de relacionamento com Deus. O livro da vida é um livro que fica no céu, onde estão anotados os nomes dos que são de Deus. Todas as pessoas que recebem a Jesus estão com o nome escrito no livro da vida. No final, eu vou fazer uma oração. Se você não sabe como receber Jesus e ser escrito no livro da vida, no final aqui nós vamos fazer essa oração.
Mas ele pede isso do 22 ao 28. Veja que ele fala, isso aqui a gente chama de imprecação, que é desejar o mal do inimigo. E aí vamos para a sexta parte. Ele faz um clamor final com a confiança de que Deus vai dar a salvação. Veja o versículo 29 até o 33. Eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Então ele pede o quê? Ele faz um clamor final pedindo pela salvação de Deus, que Deus me coloque num alto retiro. 30. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Ou seja, eu vou louvar a Deus com música e eu ainda vou engrandecer ele com ação de graças. O que é ação de graças? Agradecimento. 31. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem pontas e unhas. Nesse tempo, eles faziam sacrifícios de animais para Deus. Ter o boi ou bezerro que tem pontas e unhas eram animais nobres. Então ele está dizendo, cantar a Deus e agradecer a Ele é melhor do que sacrificar. Para os dias de hoje, seria como dizer assim, cantar para Deus e agradecer é melhor do que fazer voto de sacrifícios, de repente oferecer muito dinheiro como oferta, ou de repente fazer uma promessa de ficar muitos dias de jejum. Louvar a Ele com cantar para Deus e agradecer a Ele é mais agradável do que isso. E aí 32, os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. 33, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Então aqui nessa parte do 29 até o 33, nós vemos que ele está dizendo, eu estou aflito, porque eu estou sendo perseguido pelos inimigos, mas eu vou louvar a Deus. Então ele está fazendo um clamor final, mas ele está mostrando, eu tenho confiança. No meio de tudo isso, eu tenho confiança em Deus, eu vou louvar Ele. E isso vai ser agradável, louvar a Deus é melhor, porque o Senhor ele vai ouvir os necessitados. E ele termina o salmo com louvor a Deus. Ele fala no 34, louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move. 35, porque Deus salvará a Sião. Sião é um monte que fica dentro de Jerusalém, onde as pessoas subiam nesse monte para louvar a Deus e era um ponto de comunhão com Deus para todo o povo de Jerusalém. Então ele está dizendo assim, porque Deus salvará a Sião, quer dizer, Deus salvará Jerusalém, salvará a nossa cidade, salvará o nosso povo e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. Judá era o nome do país, o reino de Judá. Ele está dizendo, Deus vai estar conosco. 36. E herdá-la-á a semente de seus servos. Semente de seus servos significa os filhos dos seus servos. Significa Deus vai livrar Judá. A capital de Judá era Jerusalém. Em Jerusalém tinha o Monte Sião. Então ele está dizendo, Deus vai ajudar o nosso povo e vai herdá-la-á a semente de seus servos. Os nossos filhos vão receber esse livramento. E os que amam o seu nome habitarão nela. E os que amam o nome de Deus vão estar nela. Veja que ele termina o salmo, ele está no meio de uma perseguição dos inimigos, mas ele termina o salmo fazendo o louvor a Deus aqui, do 29 ao 33, e no 34, 35 e 36 dizendo, com certeza Deus vai salvar Judá, Jerusalém, o Monte Sião, e a nossa semente vai herdar essa terra, eles vão habitar aqui nessa terra. Em outras palavras, vai haver paz, porque Deus vai estar conosco. Esse Salmo 69 ensina que, mesmo no meio das perseguições, no meio do sofrimento, no meio de inimigos poderosos, nós devemos ter a nossa confiança em Deus. E ensina que devemos colocar os nossos sofrimentos diante de Deus, e na parte da imprecação mostra que nós devemos ser sinceros e dizer para Deus o que realmente o nosso coração sente.
Quando eu tenho um pensamento mau de adultério, de homicídio, de avareza, de inveja, de cobiça, de arrogância ou orgulho, me coloco como alguém superior a alguém, todos esses tipos de pecados, eu deixo de fazer o que eu deveria fazer, sendo preguiçoso, ou como em excesso, ou deixo de comer porque fico ansioso ao invés de confiar em Deus. Todas essas coisas que são pecados, quando eu confesso para Deus, eu me abro com Deus, Deus ele pode me ajudar. Então, seja qual for a situação que você está passando, de pecado, a imprecação aqui do Salmo 69 mostra que nós devemos abrir o nosso coração e ser verdadeiros com Deus. Porque Deus ele ama o que é verdadeiro, o que é correto. Provérbios 28, versículo 13, disse que aquele que esconde o seu pecado, ele não prospera, mas aquele que confessa e deixa, ele vai prosperar. E agora, eu falei, quando nós lemos aqui o versículo, o texto aqui, sobre o livro da vida, o versículo 28, sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos, eu falei que, no final, eu ia fazer uma oração para quem quer ter o nome escrito no livro da vida e ser inscrito com os justos. Então, se você nunca recebeu a Jesus, se você fizer uma oração dizendo que você quer receber Jesus, ele vai escrever o seu nome nesse livro, que é o livro da vida. Todo mundo que recebe Jesus, recebe o nome no livro da vida e é um salvo, passa a ser filho de Deus e recebe o Espírito Santo para seguir a ele nessa vida. Então, se você quer receber a Jesus, faça essa oração comigo. É uma oração muito simples, em que você acredita no seu coração que Jesus é o nosso Salvador, porque ele veio e ele não morreu à toa. Ele morreu porque, com o sangue dele, ele deu o perdão dos pecados de toda a humanidade. E quem faz essa oração que nós vamos fazer e recebendo Jesus, recebe o perdão dos pecados, porque o sangue dele purifica dos nossos pecados. E daí recebe o nome escrito no livro da vida e passa a ser um salvo, passa a ser um filho de Deus e recebe o Espírito Santo para guiar a vida aqui na terra até chegar no céu. Então a oração é assim, repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até chegar ao céu. Amém. Com essa simples oração, você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, então agora você deve segui-lo, obedecendo os mandamentos dele. Porque se ele é o teu Senhor, então você deve obedecê-lo. Ele é o teu Salvador, quer dizer que os seus pecados estão perdoados. Ele te salvou dos pecados, porque ele morreu na cruz e você recebeu ele. O seu nome foi escrito no livro da vida e você recebeu o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus, que agora você pediu para estar com você e ele já entrou em você. E a partir de agora, quando você estiver seguindo a sua vida, lendo a Bíblia, fazendo a vontade dele, ele vai falar com você. Ei, você está errado quando está falando isso. Ei, não vá por esse caminho, vá por aquele. Você vai ouvir essa voz dentro do seu coração te orientando. É o Espírito Santo que está ajudando você a seguir esse caminho. Para completar essa caminhada com Deus, você que fez essa oração e não conhece nada de igreja, procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que você não precisa fazer nenhuma oração para nenhum santo e nenhuma imagem de escultura e nem precisa de nenhum intermediário. Você pode orar diretamente para Jesus, porque Jesus morreu justamente para dar salvação a todos nós. Nós vamos chegar no Salmo 115, na continuação desse propósito, e lá no Salmo 115 você vai ler que
As imagens de escultura têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que nada fazem e pés, mas não andam. Então, quando o salmista escreveu isso no Salmo 115, ele nos trouxe uma revelação de Deus para nós. Deus não quer ninguém adorando imagens e orando para imagens e nem para santos. Ele próprio preparou Jesus para morrer em nosso lugar e nos dar a salvação. Quando você aceita Jesus, o seu nome está no livro da vida e você pode falar diretamente com ele, que ele fala com Deus para interceder por nós. Essa é a meditação do Salmo 69. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.